Em depoimento hoje, o ex-ministro Antônio Palocci, do PT, disse que a Odebrecht ofereceu propina ao ex-presidente Lula pessoalmente e que a empreiteira pagou 4 milhões de reais em dinheiro para cobrir despesas do Instituto Lula. Antônio Palocci prestou depoimento em Curitiba no processo que investiga a compra de um terreno por parte da Odebrecht para o Instituto Lula. Segundo o ex-ministro da Fazenda, a empreiteira e Lula tinham uma relação direta, principalmente após a posse da ex-presidente Dilma, que tinha protagonizado embates com a Odebrecht quando era ministra de Lula. Ela liderou um embate muito forte com a Odebrecht nesse momento, que resultou na Odebrecht ter perdido a segunda licitação e ganho a primeira a um preço muito ruim. Então, quando a presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Mas o senhor estava presente? Não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. O ex-ministro petista também disse que, apesar da desconfiança da Odebrecht em relação a Dilma, a empresa continuou colaborando com os governos petistas, fazendo contribuições de Caixa 1 e 2 para campanhas do partido. Foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2. E esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. No depoimento, Palocci também conta que Marcelo Odebrecht realmente foi procurado para comprar o terreno onde seria a sede do novo Instituto Lula, já que naquela época o presidente ainda estava no poder. Ele também afirma que a empreiteira pagou 4 milhões de reais em dinheiro para cobrir despesas do Instituto do petista. Eu tinha falado já uma vez para o Marcelo que ia ter o Instituto, que ele deveria ser um doador, eu já tinha tido essa conversa com ele, mas pensando em 2011, 2012, né? Ele concordou, ele disse que tinha feito doação para o Instituto Fernando Henrique, que faria também para o Lula, normal, uma conversa normal. E aí o Marcelo veio com uma certa preocupação, ele falou, olha, já estou tentando fazer aquela contribuição, mas tem o doutor Roberto e o doutor Bunlai já estão adquirindo o prédio, pediram para que eu fizesse o pagamento. Eu queria ver com você, o que você acha. Não tinha conversa dessa planilha ainda, você entendeu? Foi uma conversa mais do que eu achava, tá? Essa planilha vai aparecer uns meses depois, na verdade. Tem um episódio que o Marcelo relatou que é verdadeiro, ele fala num pedido que eu fiz a ele de 4 milhões para o Instituto Lula, você se recorda disso? Sim. Isso é verdade, o Paulo Camoto me pediu para que eu ajudasse ele a cobrir um final de ano do Instituto que faltava recurso, acho que foi meio para o final de 2013, começo de 2014, ele tinha um buraco nas contas, ele me pediu para arrumar recursos. Eu fui ao Marcelo Odebrecht, eu ia viajar para o exterior, ele que precisava com muita urgência. A ideia dele é que eu procurasse várias empresas. Eu falei, não posso, eu vou procurar só o Marcelo, eu vou pedir para ele. O ex-ministro Palocci afirmou também ao juiz Sérgio Moro que a Odebrecht tinha um crédito já pré-estabelecido destinado ao ex-presidente Lula e ao PT. Disse que acredita haver controvérsias no depoimento de Marcelo Odebrecht. Eu vi alguns relatos do Marcelo. Eu não quero dizer aqui que ele fez nenhuma mentira, mas veja, ele pôs um crédito para o presidente Lula de 35 milhões. Quando o pai dele disse ao Lula que ele tinha 300 milhões. Esses recursos todos
eram destinados ao PT, ao Lula. Não sei se 35 era o crédito do Lula. Sei. Mas ele, quando fez essas doações, ele afirmou que iria, vamos dizer, deduzir desses créditos, seja de 30, ele me seja de disse 300. num determinado momento que ele ia separar créditos ao presidente Lula mais para uso no instituto, coisas assim mais pessoais ao Lula. Porque a tal da reserva que ele falava, ou da conta corrente, que seja, era para o Lula, para o PT.